som. E aí, irmãos, bom dia, tudo bem? Tava vendo o Coquinho só esticando. Opa! Ó, hora dos comerciais agora. Tava vendo o Coquinho falando: ó, minha letra tá feia. É nada, irmão, é o braço, né? É a vista. É que eu lembrei agora que eu tô vendo aqui, eu não tô enxergando nada. Gente, tudo bem com vocês? Vamos orar para que Deus possa nos abençoar com mais esse tempo, né? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por tudo. Muito obrigado pela vida. Muito obrigado porque o Senhor esteve conosco durante essa semana, trouxe provisão, trouxe livramento, trouxe consolo, trouxe encorajamento. E nós queremos pedir que o Seu Espírito Santo venha sobre nós agora, através da Sua palavra, que é viva e eficaz, que pode trazer transformação aos nossos corações. Nós queremos pedir que o Senhor venha falar conosco e que seja um momento poderoso na Sua presença, um momento de comunhão, de conhecimento do Teu coração, e que isso possa nos transformar. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus, amém. Amém, pessoal. Hoje a palavra vai ser sobre testemunhos, né? Nós voltamos então a pregar sobre o livro de Filipenses, né? E Paulo, só para nós lembrarmos, Paulo está escrevendo uma carta aos Filipenses agradecendo uma oferta que ele recebeu. Ele estava preso, né? E os filipenses mandaram uma oferta, mandaram um cara levar uma oferta para ele, e ele está escrevendo uma resposta, e nós vemos muita alegria nessa resposta. E aí no capítulo 2, que recentemente nós temos ouvido a cada domingo, ele fala sobre que a igreja, ela está muito bem. Ele elogia a igreja, fala que a igreja tem comunhão no Espírito, fala que tem exortação em Cristo, fala que tem compaixão, mas ele fala assim, ó: completem a minha alegria, pensando a mesma coisa, tendo o mesmo modo de pensar, né? E assim, a gente sabe que é muito difícil ter a mesma opinião, mas não é isso que Paulo está falando. Ele fala: tem o mesmo modo de pensar, e a chave está aqui. Nós precisamos ter o mesmo modo de pensar. Por exemplo, não dá para eu ser corintiano e exigir que todos sejam corintianos também. Não é isso que ele está falando, né? Agora, o modo, a maneira de pensar nossa, da igreja, ele está pedindo para ser. E aí ele dá um exemplo, do verso 6 a 11, ele fala sobre Cristo, ó: tenham todos a mesma atitude que teve Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus fosse algo que ele devia de se apegar, mas ele se esvaziou de si mesmo, vindo a ser servo, sendo semelhantes aos homens, né? E encontrado em forma humana, ele foi obediente até a morte, morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que todo joelho se dobre no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Posso ouvir um amém? Amém? Então ele dá esse modo de pensar. Ele fala, ó, esse é o jeito de pensar de Cristo Jesus. E nós precisamos ter esse modo de pensar, abrir mão, né? E entregar a vida. Então, eu estou ouvindo um... É o relógio, né? Uma musiquinha. Então tá bom, tem um fundo musical, mas vamos continuar. Então, voltando, nós precisamos ter um modo de pensar de Cristo Jesus. Ele apresentou para a igreja de Filipos como Jesus pensa, o modo de pensar do nosso Senhor. E aí isso ele dá uns conselhos logo após, até o verso 16, do 12 ao 16, ele fala, ó, façam tudo sem reclamação, sem murmuração, desenvolvam a salvação de vocês. Vocês já receberam a salvação, desenvolvam a salvação, né? E depois, hoje nós vamos entrar no verso 17 ao 30, que ele vai mostrar pessoas que têm um modo de pensar como Cristo Jesus.
tudo aquilo que ele fala, bom, então eu falei a parte teórica, né? Jesus Cristo, sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia de se apegar. Ele abriu mão, ele se esvaziou, ele se humilhou e ele veio servir. E aí ele dá 3 exemplos que são os exemplos de hoje. Amém? Então nós vamos ir ao texto de hoje. Só me dá uma ajuda, eu acho que o controle... Isso, ok, obrigado. Então vamos ler. O primeiro exemplo que ele vai dar é dele mesmo, só que assim, nós vemos a humildade. Ele vai dar do 17 ao 30, ele vai falar de 3 pessoas. Ele só usa um versículo para falar dele, o resto ele fala de outras pessoas. Mas vamos lá. Contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida sobre o serviço que provém da fé que vocês têm, o sacrifício que oferecem a Deus, estou alegre e me regozijo com todos vocês. Estejam vocês também alegres e regozijem-se comigo. Vamos lá, o que ele quer dizer? Primeiro exemplo de uma vida que tem um modo de pensar de Cristo Jesus. É uma vida como oferta. Ele fala, eu estou sendo entregue como uma oferta derramada, né? Em algumas versões está escrito libação. Libação significa isso, uma oferta que é derramada. Em Números capítulo 15 e verso 5 e o 7, ele explica como era o sistema sacrificial da antiga aliança. Eles sacrificavam ao Senhor no templo, e sobre aquele sacrifício ele era derramado um vinho, 1 litro de vinho, e isso fala que era um aroma agradável ao Senhor. Então existia o sistema sacrificial, onde eles adoravam a Deus, e com essa oferta eles derramavam um vinho. Vocês já viram alguém assim no bar, pegando uma pinga assim, derramando no chão assim, isso aqui é pro santo? Já viram isso aí? É cultural, né? É cultural. O pessoal faz isso, mas assim, a ideia é a mesma. Isso vem desse sacrifício. Eles ofertavam ao Senhor e derramavam o vinho sobre aquele sacrifício como um aroma agradável. E o que nós podemos entender? Paulo está falando assim, eu estou preso, eu estou prestes a ser morto, porque eu estava falando de Cristo para vocês, e isso, a minha vida está sendo derramada como um aroma agradável perante ao Senhor, né? Então nós vemos que um modo de pensar de Cristo é uma vida de entrega total, né? Uma oferta derramada, nós entendemos que é uma oferta que é derramada totalmente diante do Senhor. E como é uma oferta, como é uma entrega, ela não é vivida para si mesma. Tudo que nós fazemos, o ser humano ele faz tudo para ele mesmo, mas quando nós conhecemos a Deus, quando o nosso modo de pensar é o modo de pensar de Cristo, a nossa vida passa a ser toda entregue a Deus. Tudo que nós fazemos, nós começamos a entregar a Deus. O trabalho que nós trabalhamos no nosso dia a dia, de segunda a sábado, é um trabalho que nós entregamos a Deus, né? Eu vou trabalhar de uma maneira que Deus se agrada, que seja um aroma agradável. O negócio que eu faço durante a semana é uma entrega ao Senhor, não é mais uma coisa para mim, não, é para glorificar ao Senhor. Eu não vou roubar, não vou enganar, porque eu quero representar Jesus Cristo com o que eu faço. A aula que eu dou como professor é uma aula que eu preciso dar imitando a Jesus Cristo, tratando os alunos como Jesus Cristo trataria, né? Então a nossa vida, ela passa a ser uma entrega, e é uma entrega total, né? Porque na nossa vida muitas vezes eu falo de mim mesmo, eu tenho muitas limitações e eu preciso muito do Espírito Santo sobre a minha vida para me ajudar em certas áreas que às vezes a entrega não está sendo total. Um exemplo disso, por exemplo, com aquela pessoa eu não consigo conversar, então ele fica para lá, eu fico para cá. Eu tenho limites, e eu preciso que Deus possa quebrar esses limites, não é verdade?
aquele cara, aquela mulher, eu não perdoo, porque ela fez uma coisa imperdoável. São limites na minha vida que eu preciso entregar totalmente. Então, com Paulo, com o modo de pensar de Cristo, nós aprendemos sobre entregar a nossa vida, tudo que nós fazemos, totalmente, até os nossos limites. Amém? E uma outra coisa, que além de uma entrega total, Paulo entrega em alegria. Deixa eu voltar ao texto que nós lemos. Olha só o verso, um pouquinho antes do verso 18. Estou alegre e me regozijo com todos vocês. Estejam vocês também alegres e regozijem-se comigo. Ele está falando, eu estou derramando a minha vida, eu estou entregando a minha vida totalmente e eu estou alegre, né? Então assim, lembra que eu falei sobre alegria e felicidade? A felicidade, ela depende do que acontece conosco. Então, muita gente fala, eu quero ser feliz, eu estou buscando pela minha felicidade. E você depende de coisas que aconteçam para você ser feliz. Que dê certo uma compra, uma venda, ou alguma coisa dê certo na sua vida, e isso é felicidade. Mas o cristianismo nos fala sobre uma vida alegre. O fruto do Espírito Santo é alegria. E lembrando, Paulo, ele está preso, ele está incerto sobre sua vida, ele não sabe se ele vai ser executado ou vai ser liberto. E ele fala, eu estou alegre porque eu estou derramando a minha vida como oferta, e vocês alegrem-se comigo. Então, é uma vida de entrega total em alegria. Amém? Então, o primeiro testemunho do modo de pensar de Cristo é quando nós começamos a entregar tudo que nós fazemos nas nossas vidas, inclusive as mais difíceis, as limitações que nós temos, e nós começamos a entregar isso com alegria, não com pesar no coração. Amém? E isso eu falo não porque eu consigo, mas que eu estou olhando para isso, eu estou olhando para a palavra. Nós devemos olhar para a palavra, para o exemplo de Paulo, e aprender com esse exemplo. Vamos para o segundo exemplo de hoje. O segundo exemplo é o Timóteo. Timóteo estava lá com Paulo também, e Timóteo era conhecido da igreja de Filipos. Timóteo ele era um mestiço. A mãe dele era judia e o pai dele era grego. Mas Paulo se afeiçoou e chamou Timóteo também para andar junto com ele, para ir abrir as igrejas, né? E vamos ao texto, nós vamos ver o que Paulo fala sobre Timóteo. Paulo está falando que Timóteo também tem a mente de Cristo, o modo de pensar de Cristo. Vamos ler, verso 19. Espero no Senhor Jesus enviar-lhes Timóteo, brevemente, para que eu também me sinta animado quando receber notícias de vocês. Eu não tenho ninguém como ele que tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês, pois todos buscam os seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Mas vocês sabem que Timóteo foi aprovado, porque serviu comigo no trabalho do evangelho como um filho ao lado de seu pai. Portanto, ele é quem espero enviar tão logo me certifique da minha situação, confiando no Senhor que em breve também poderei ir. Então, esses versos, ele está falando de Timóteo, e são duas coisas que eu queria trazer para que possamos meditar sobre a vida de Timóteo. Por que Paulo está falando de Timóteo, né? E como que o modo de pensar de Cristo afetou a vida de Timóteo. Então, a primeira coisa que chamou muita atenção foi que ele tem o interesse sincero pelo bem-estar, né? É uma pessoa que tem interesse sincero. Nas férias eu fui com a família, a gente foi viajar numa cidade e nós fomos num restaurante.
Aí lá tinha uma garçonete em treinamento, né? Então, garçom em treinamento, você já viu como é que é, né? E os próprios colegas falavam, tem paciência com ela, que ela está começando. Aí ela vinha atendia a gente, e depois ela ficava lá no cantinho olhando o celular, aí trazia pedido errado, ou não trazia o pedido, sabe? Então, ela assim, não parece que não estava se empenhando em servir, né? Ao passo que os colegas, né, então vieram servir a gente com uma real intenção. Puxa, qual que é o seu pedido, tal. Então a gente vê a diferença, que quem tem o interesse de servir, né? Só que pensa o seguinte, é que o garçom, ele tem um negócio chamado gorjeta no final, né? Então ele está te servindo porque ele sabe que ele vai ter gorjeta. Então o interesse sincero, ele não é atrelado à gorjeta. Então pensa assim, o Timóteo é um garçom que não está nem aí para a gorjeta. O Timóteo é um garçom que ele não vai nem receber o salário, ele vai trabalhar com Paulo, e o que o Paulo tiver para comer, ele vai comer lá junto, né? Então, só para nós entendermos o que é o interesse sincero de Timóteo, é uma pessoa que está servindo com todo o seu coração, sem pensar em gorjeta, sem pensar no que ele vai receber. E o modo de pensar de Cristo é esse na nossa vida. Tudo que nós fazemos em favor de alguém, para abençoar, para ajudar, para estar com alguém, para edificar alguém, para encorajar alguém, isso aí deve ser de um sincero interesse no bem-estar do irmão, da pessoa. Não pensando, bom, eu vou ajudar o Ricardo porque lá na frente o Ricardo tem como me ajudar. Isso não é um interesse sincero, né? Jesus, ele dá um outro exemplo de um interesse que não é sincero. Lá em Mateus 7:25, nós temos um texto que Jesus fala assim: cuidado com os falsos profetas, eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Então, é essa figura que Jesus traz. Tem gente que parece ovelha, mas por dentro é lobo devorador. Ele vem servir você, ele vem fazer algo para você, ele vem pregar aqui na frente, ele vem tocar, cantar aqui na frente, mas por dentro é lobo devorador. Então, no sentido de querer ser reconhecido, querer ter uma boa reputação perante os outros, ele faz as coisas, ele serve, mas na verdade o coração dele, ele deseja ser reconhecido, né? Então, nós precisamos ter muito cuidado com isso. E o desafio, amados, não é assim, bom, então agora eu sei quem é ovelha, quem é... Não, o desafio não é a gente saber quem é lobo, quem é ovelha. O desafio é saber, será que eu estou sendo lobo? Será que ao servir eu estou querendo ser agradecido ou ser reconhecido? Essa é a pergunta. Porque o nosso objetivo hoje, amados, é ter o modo de pensar de Cristo, é ter o interesse sincero em servir o irmão, em servir, eu estou falando irmãos, mas servir a sua esposa, servir o seu marido, servir o teu pai, servir a tua mãe que trocou a tua fralda, né? Que pagou os seus estudos. O interesse sincero de servir. Amém, amados? Então, nós devemos pensar, será que nós temos o sincero interesse ou nós queremos ser reconhecidos? Primeira coisa, se nós ficamos chateados porque alguém não vem agradecer ou falar, parabéns, pode ser que não seja um interesse sincero. Amém? Então, Timóteo tem um modo de pensar de Cristo, ele tem um interesse sincero, e além de ter um interesse sincero, Paulo fala, ele foi aprovado, né? Ele foi aprovado. Então, como que nós podemos ser aprovados? Prestando uma prova, né, amados? Para você ser aprovado, a primeira coisa que nós precisamos fazer é servir, né? Se eu não sirvo, não tem como eu ser aprovado, porque eu não sirvo. E o servir também, muitas vezes nós já pensamos, então eu preciso servir na igreja. Sim, é muito bom, nós precisamos de pessoas que sirvam na igreja, mas o servir novamente, é nós servirmos o próximo.
nós servirmos a nossa família, nós servirmos os nossos pais, os nossos filhos, os nossos amigos. Se nós somos pessoas egoístas que pensamos somente em nós, nós não conseguimos dar esse passo de servir alguém sem interesse. Então, primeira coisa, vamos exercitar, vamos dilatar isso dentro de nós, de servirmos as pessoas, amém? Segunda coisa, para ser aprovado é permanecer. Então, servir uma vez é um desafio, talvez difícil, mas possível. Agora, permanecer é uma coisa que também é necessário para que nós sejamos aprovados. Porque você fazer uma vez ou outra, beleza, mas e permanecer, né? Os pais são pais porque eles permanecem pais, né? Então eles estão lá sempre, eles permanecem. Nós como filhos, nós precisamos aprender com os nossos pais, né? Então assim como é claro que um pai permanece como pai, suprindo, ajudando, servindo seu filho em todas as coisas, é essa permanência, essa constância que nós precisamos ter no nosso serviço, né? Então Timóteo é aprovado, porque além de servir, ele permaneceu. Paulo chega a comparar, ele serviu comigo como um filho, né? Então, o nosso serviço, ele deve ser sem interesse, e ele tem que ser aprovado, se nós desejamos ter o modo de pensar de Cristo, amém, queridos? E a última pessoa é Epafrodito, né? Quem vai ter um filho, quem vai casar e ter um menino, é uma sugestão, brincadeira, tá? A Daia está fazendo uma cara, né, Daia? Epafrodito, ele é, aliás, depois eu vou falar dele. Vamos ler, vamos ao texto primeiro. Contudo, penso que será necessário enviar-lhes de volta Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, mensageiro que vocês enviaram para atender as minhas necessidades, pois ele tem saudade de todos vocês e está angustiado porque ficaram sabendo que ele esteve doente. De fato ficou doente, quase morreu, mas Deus teve misericórdia dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso logo o enviarei, para que quando o virem novamente, fiquem alegres, e eu... Está cortado. Aí vocês leem em casa. Então assim, Paulo está falando, eu quero mandar Timóteo, porque ele é um cara que não tem interesse, não é interesseiro, ele tem o sincero interesse no bem-estar de vocês, e ele é fiel, ele é aprovado, porque ele trabalhou comigo como filho. Mas eu preciso mandar rápido o Epafrodito, né? Porque ele veio aqui enviado de vocês, ele é um irmão, ele é um cooperador, mas ele quase morreu, ele ficou doente, quase morreu, por isso eu quero enviar, porque ele está angustiado, ele ficou sabendo que vocês ficaram sabendo que ele está doente, quase morreu, e ele quer voltar a dar essas boas notícias, né? Então, o Epafrodito é essa terceira pessoa que Paulo está dando o exemplo de uma pessoa que tem a mente de Cristo, o modo de pensar de Cristo. É o irmão que se entrega, né? Epafrodito, ele é chamado de irmão, cooperador, companheiro de lutas, né? Então, a primeira coisa que nós paramos para meditar sobre Epafrodito é que ele é irmão. E amados, o que é irmão? Por que nós nos relacionamos, nós nos chamamos como irmãos? Ô irmão, beleza, irmã. Por que a gente chama de irmão, irmã? Epafrodito, pelo nome, ele não tem nada a ver com o judeu, ele é grego, né? É um nome grego, ele vem da igreja de Filipos, que fica na Macedônia, né? No continente europeu. Então, não tem nada de judeu, mas Paulo está chamando ele de irmão. Então, irmão, na verdade, é ter o mesmo pai, nós temos o mesmo pai. Não é porque nós fazemos parte da Betel que nós somos irmãos, amém? Nós somos irmãos, tá, amados? Mas não é
porque nós fazemos parte da Betel. Não é porque nós frequentamos a Betel que nós somos irmãos. Não é porque os irmãos são da Batista que eles são irmãos. Os irmãos são da Presbiteriana que eles são irmãos. Os irmãos são da Assembleia, por isso eles são. Aqueles irmãos não são irmãos. Aqueles caras não são irmãos. Aquela denominação não é irmão, não. Não. Denominação não define irmãos. Também lado político não define irmão, né? Tinha uns irmãos caminhando até Brasília, que bonito, né? São os irmãos mesmo. Agora tinha uns outros que não era irmão, falava que era irmão, mas estava orando contra para cair trovão, né? Então não tem nada a ver. Irmandade não tem nada a ver também com posição política, né? Irmandade tem a ver com termos o mesmo Pai. João capítulo 1 verso 12: a todos quanto o receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Então tem duas condições para nós sermos irmãos, filhos do mesmo Pai: receber e crer. Amém? Então receber, gente, não é receber, obrigado. Receber é receber o senhorio de Jesus Cristo na nossa vida. O que Jesus Cristo pede para fazer, nós fazemos. Isso é receber o senhorio dele sobre nossas vidas. Não é simpatizar com Jesus Cristo. Eu acho legal as coisas que Jesus Cristo falou. Olha, bonito Mateus 6, né? As bem-aventuranças, pregação da montanha, sermão do monte, que coisa linda, filosofia de vida maravilhosa. Isso não é receber Jesus Cristo, isso é achar bonito, né? Receber, você viver tudo aquilo que está lá, e crer que Ele morreu e ressuscitou, para que nós pudéssemos ter vida. Então, a condição de sermos irmãos é receber o senhorio de Jesus Cristo e crer nele. Uma outra coisa, o próprio Jesus Cristo fala em Lucas 8, 21, ele fala assim: a minha mãe e os meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e as praticam. Então é a mesma coisa, nós precisamos ouvir a palavra de Deus. Não adianta, amados, nós sermos bonzinhos, pessoas, aquele cara é bonzinho, ele topa tudo, ele está lá. Não, isso não quer dizer que ele é irmão. Ele pode ser irmão no sentido de companheiro, mas para ser irmão em Cristo tem que conhecer a palavra de Deus, conhecer o que está escrito na Bíblia, para que nós possamos obedecer o que está na Bíblia. Isso é definição do que é irmão. Amém, amados? E ele é chamado de cooperador também. Cooperador, eu grifei embaixo assim, operador. Ele opera junto, é uma pessoa que opera junto, é uma pessoa que colabora, é uma pessoa que conhece a vontade de Deus e colabora para que a vontade de Deus seja feita. Colaborador é diferente de usuário, né? Uma vez nós tivemos um seminário, um treinamento. Aí veio um cara de fora e ele falou assim, um pastor de fora, e ele falou assim: vocês têm que ter a visão de servir bem as pessoas. Isso é verdade, servir bem as pessoas que vêm ao culto. Então vocês vão dar uma volta aqui no templo e vocês vão ter o user experience, né? Em inglês, hein? Experiência de usuário. Para quê? Para que você, ao usar as instalações da igreja, ao reparar no culto, ao reparar no altar, o que você pode sugerir? Então, isso é ser um usuário. Se eu venho para o culto para aproveitar do que o culto pode me oferecer, ou se eu tenho uma amizade para ver o que ele pode me oferecer de bom, eu sou um usuário, eu não sou um cooperador. Nós, como Igreja Betel, a nossa missão é sermos cooperadores no culto. Mas eu não ajudo não. Gente, ser cooperador no culto, o que é ser cooperador no culto? Eu com o meu irmão, nós vamos adorar juntos a Deus. Não é assim, eu vou ver o que o Coquinho escolheu para cantar hoje.
né? Coquinho acertou, Coquinho tocou bonito, mas o Tetsu errou tudo. Então você está olhando, você está querendo que toquem bem para você se sentir bem. E não é isso. Isso é ser usuário do culto. Nós somos cooperadores do culto quando juntos nós cantamos a Deus. Não é desculpa para a gente ficar errando, né, irmão? Não é desculpa para a gente fazer errado aqui. Mas eu estou dizendo assim, toda a igreja coopera para adorar a Deus. Todos os irmãos cooperam uns com os outros para edificar a imagem de Jesus Cristo no coração de cada um, né? A Josi, ela coopera para edificar Cristo na minha vida, e eu coopero para edificar Cristo na vida dela, né? Assim cada casal, assim cada irmão, nós precisamos cooperar para que Cristo seja formado, para que o modo de pensar de Cristo aconteça na nossa vida. Isso é ser cooperador, amém, amados? Então nós não podemos ser usuários, nós temos que ser cooperadores, companheiros de lutas. E de pedalada também é bom, né? Ontem nós fomos, amados, para Tupã de bicicleta. Gente do céu, estou quebrado. Continuando. Mensageiro. Epafrodito, ele é mensageiro. Ele levou a oferta e ele mesmo foi a oferta. Deixa eu explicar esse negócio. Hoje, para a gente mandar mensagem, a coisa está bem simples, né? Nós temos um WhatsApp e aí dá para mandar mensagem. Agora, Epafrodito, olha o nome do Epafrodito. Epafrodito, de que igreja que ele é? Vamos ver quem consegue me falar. Epafrodito é da igreja de Filipos. Ele tá lá, ele é da igreja de Filipos e ele está levando uma oferta para onde? Para a prisão de Paulo, onde Paulo está preso. Os historiadores, os estudiosos concordam em sua maioria de que nessa época Paulo estava preso em Roma. Então eu falei, Filipos estava lá na Macedônia, no continente europeu, no começo do continente europeu. Tem a Ásia Menor, onde fica Éfeso, né, que hoje é a Turquia. Aí depois tem a Macedônia. Aí Paulo acaba de chegar na Macedônia, ele funda a igreja de Filipos. Então Epafrodito está aqui. Aí ele tem que ir para Roma. Roma está aqui na Itália, numa botinha aqui, ó. Então ele tem que andar, navegar, passar pelo Mar Egeu, passar pela Grécia, atravessar Atenas. Aí vai chegar na Itália e subir até Roma. Então, para entregar uma mensagem, naquela época, dessa distância que é aproximadamente de 1.600 quilômetros a 2.000 quilômetros, dependendo da rota, se é por terra ou por mar, não tinha carro, não era motor os barcos, era tudo vento, né? Remo no braço. Ia em torno de 3 meses você sair de Filipos para chegar até Roma. Um cara se dispor, né? Eu vou gastar 3 meses da minha vida numa viagem para levar uma oferta para um cara que está preso. 3 meses de ida, tem a volta, meio ano. Aí ele também fala que eu vou lá levar as coisas e vou servi-lo. Não dá para saber quanto tempo que ele ficou servindo Paulo lá. A Bíblia fala que ele ficou doente e quase perdeu a vida. Verso 30, quase perdeu a vida, né? Então, ele dispôs a vida, ele levou a oferta, mas ele foi a oferta. Ele foi a própria mensagem. Ele entregou a vida para abençoar a vida de Paulo. Isso é o modo de pensar de Cristo Jesus. Cristo Jesus, sendo Deus, não se apegou ao que ele era Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, saiu dos céus, desceu à terra. Epafrodito estava de boa lá em Filipos, estava de boa na sua casa, abriu mão do seu conforto. Ele falou: eu vou encarar esses 2.000 quilômetros para levar essas ofertas que os irmãos ajuntaram aqui, eu vou levar. Nem que gaste meio ano para eu ir e voltar, eu vou levar, vou gastar a minha vida para abençoar a vida do irmão. Isso é o modo de pensar de Cristo Jesus. Esse é Epafrodito. E para finalizar, Paulo termina assim, ó:
E peço que vocês o recebam no Senhor com grande alegria e honrem a homens como esse, porque quase morreu por amor à causa de Cristo, arriscando a vida para suprir a ajuda que vocês não me podiam dar. Então, Paulo fala de honrar, né? Então, quem é que a igreja deve honrar? Claro, primeira coisa, nós devemos honrar a Deus. Segunda coisa, o que vem à mente, amados? Que é um mandamento. Nós devemos honrar pai e mãe, para que prolongue seus dias na terra. Nossos pais nós devemos honrar. E Paulo dá a dica de um terceiro tipo de pessoa para a gente honrar: pessoas que dão a sua vida à causa de Cristo, né? Então, a nossa honra, por exemplo, o mundo, ele vai honrar quem? Quem o mundo honra? Quem tem mais seguidores, né? Quem tem mais curtidas, porque tem mais poder, né? Quem tem mais influência. Quem o mundo honra? Quem é mais rico, quem é político, quem tem mais autoridade. A gente obedece, a gente honra. É o mundo é assim. Mas Paulo está falando, honre a Deus. Aliás, Deus, o mandamento, honrarmos a Deus, honrarmos os nossos pais. E Paulo dá uma dica: honre as pessoas que se entregam à causa de Cristo. Amém, amados? E finalizando então, essa é uma foto lá de Tóquio, né? Eu sei que está muito bagunçada, mas o Japão, a realidade do Japão é um país muito fechado ao cristianismo. E lá, a porcentagem de cristão naquele país é de 1%. É muito pouco, 1% cristão. E aí eu estava... Como o algoritmo entende, né, que eu vejo essas coisas, ele manda assim, pessoas que vão em missões. E tem um cara aqui, ó, não sei se dá para enxergar, eu coloquei até uma setinha. O cara está pregando, né? E o que chama mais atenção é que o cara é americano. E ele está pregando lá no Japão, num país que é 1% cristão, um país que idolatra o trabalho, um país que é budista shintoísta. Tem um americano que está lá pregando nas ruas de Tóquio. O que esse americano teve que fazer? Primeiro, ele teve que viajar dos Estados Unidos para o Japão. Agora, para pregar em japonês, eu sou nascido, meu pai é japonês, eu fui criado até 6 anos de idade na língua japonesa. Eu tenho dificuldade de conversar lá no Japão, né? Imagina um americano que nunca teve contato com a cultura japonesa. Esse cara está pregando em japonês, ele teve que aprender a língua japonesa, ele teve que traduzir suas pregações e ele dispôs a sua vida a pregar para o Japão. É um Epafrodito da vida, né? O nome dele é Daniel Cunningham. É Daniel Cunningham. Cunningham, esse sobrenome, vocês já ouviram falar? Loren Cunningham, ele é o fundador da Jocum, dos Jovens com uma Missão. E você vê que o legado desse homem passou até para o neto. Esse é o neto dele, ele tem esse ministério de ir para as nações. Eles são cristãos que abrem mão de sua própria vida, de seu próprio conforto, se esvaziam em favor de uma nação que é 1% cristã. E muitas vezes na nossa vida, num país aqui como o Brasil, né, que é fácil falar de Cristo, nós não passamos o evangelho, nós não damos o bom testemunho. Isso aqui eu falo por mim, eu preciso ser encorajado, eu preciso aprender com homens como esse, né? E eu gostaria de falar que o modo de pensar de Cristo, ele deve fazer parte da nossa vida. Tem gente nesse nível. Talvez, Tetsu, você está trazendo um exemplo muito acima. Sim, eu também, eu me sinto muito pequeno, eu me sinto muito incapaz de ter essa capacidade de abrir mão de tudo e ir lá no Japão e pregar, né? Mas nós podemos começar, gente, nós podemos começar a aprender o que Deus está falando, o que está no coração de Deus, o que está na Bíblia, o que o Espírito Santo está falando. Nós podemos começar por aí, e aí nós podemos começar a servir
né? Não precisa ser um serviço grande, você não precisa falar bem, não. Sirva, arruma a tua cama direitinho, seja pontual, seja aprovado, comece a servir e tenha constância no serviço. Sirva bem tua família, sirva bem teu marido, tua esposa, teus filhos, e tenha constância. Não seja como é que fala? Sem constância, sem equilíbrio, desequilibrado. Uma hora está bem, uma hora está mal. Não, tenha constância. Tenha constância. Lutas, amados, vêm para todos nós, né? Eu sei que todo mundo tem luta. O meu desejo é que Deus te abençoe e te dê força na tua luta. Mas todo mundo tem uma luta. Todo mundo está matando um leão por dia, né? Que isso não venha abalar a tua constância. Vamos servir e ser constantes. Amém? Quem sabe nós tenhamos uma oportunidade como o Daniel Cunningham teve, de poder pregar, levar alguém para Jesus. Mas primeiro vamos servir e vamos ser aprovados, ter o modo de pensar de Cristo, nos esvaziar do egoísmo para servir sinceramente o outro. Amém? Só mais um exemplo. Esse lugar bonito, né? Tibete. Essa foto é de um palácio Potala, Palácio de Potala. Por que eu botei essa foto aí? Tibete é um país essencialmente budista. A porcentagem de cristãos daí é de 0,02%. Eu falei que o Japão é 1% de cristãos, aqui é 0,02% de cristãos, né? Porque esse palácio aí, ele era residência do Dalai Lama, assim como Meca é para o Islã, esse lugar aí é para os budistas, né? E nesse lugar é 0,01% de cristãos. E pasmem, amados, tem cristãos orando por esse lugar, tem cristãos trabalhando, ofertando, dando a sua vida por esse lugar. Semana passada eu recebi um vídeo de brasileiros abençoando o ministério de tradução oral da Bíblia, porque o Tibete, ele tem várias, como que eu digo, dialetos, né? Várias outras línguas, e eles estão preocupados para que essas outras línguas possam conhecer a Jesus Cristo. Então tem gente abrindo mão da vida para aprender tibetano, para aprender dialeto tibetano, para pegar e traduzir a Bíblia. Então, assim, são exemplos para nós vermos de pessoas que têm um modo de pensar de Cristo Jesus. O negócio não acabou em Paulo, não acabou em Timóteo, não acabou em Epafrodito. Hoje nós temos pessoas que abrem a mão pela causa de Cristo. E nós, como Igreja Betel, novamente, realmente são exemplos grandes, mas nós podemos começar, amém, amados? Podemos começar, não podemos? Abrindo a mão do nosso egoísmo, servindo nossa família, nossos amigos, né, com coração sincero, né, para que Cristo seja glorificado. Então, com isso, nós terminamos. Só para lembrar o modo de pensar de Cristo. Nós falamos de Paulo. Ele se derramou, se entregou totalmente, e se entregou com alegria. Então, assim como Cristo, Hebreus capítulo 12, verso 2, olhando fixamente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, Ele que pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, negligenciou a vergonha e sentou-se à direita do trono de Deus. Jesus Cristo, pela alegria que lhe foi proposta, Ele entregou a sua vida. Então, que isso possa fazer parte também de toda a nossa entrega, de todo o nosso serviço, um serviço feito em alegria. Timóteo, o filho que se interessou sinceramente no bem do próximo, né? Será que nós fazemos as coisas esperando reconhecimento, esperando um agradecimento, ou o nosso desejo é o sincero desejo de que o nosso irmão seja abençoado, que ele cresça?
E por último nós falamos de Epafrodito, o nosso irmão em Cristo, o que é cooperador. Ele não é usuário, ele não é consumidor, ele é cooperador, ele coopera, e ele é um mensageiro que arriscou a sua vida pelos irmãos. Amém, amados? Esse é o modo de pensar de Cristo Jesus. Amém? Que isso possa fazer parte da nossa vida, e que essa figura, primeiro Cristo, depois o próximo e depois eu, ela é cruel, é difícil, porque nós colocamos o eu lá em cima, né? Eu primeiro, depois o próximo e talvez Jesus. Mas lendo esse texto, vendo a palavra de Deus, nós vemos que a revelação está aí. A nossa mente, ela tem que ter Cristo em primeiro lugar. Precisamos olhar para Cristo. Precisamos servir o próximo para depois pensarmos em nós mesmos. Amém? É o que está na Bíblia, é o que a Bíblia nos ensina, e nós precisamos do Espírito Santo para isso. Amém? Então, nós vamos orar para finalizar e passar para o momento de ceias, né? Aí no seu lugar mesmo, eu convido todos a abaixarmos as nossas cabeças, fecharmos os nossos olhos e vamos orar. Senhor Deus, nós queremos te agradecer por mais um dia na sua presença, pela tua palavra revelada aos nossos corações. Nós aprendemos sobre o modo de pensar de Cristo, alguém que abre mão do seu egoísmo, da sua vida em favor do próximo, assim como Jesus abriu mão de toda a sua glória em nosso favor, que nós possamos também abrir mão do nosso egoísmo em favor dos nossos irmãos. Nós sabemos que é uma tarefa muito difícil, mas nós cremos no poder do teu Espírito Santo, e na tua palavra diz que o Senhor derramou sobre nós o Espírito Santo para que nós possamos ser testemunhos de Jesus Cristo, e é isso que nós queremos pedir nessa manhã. Nos transforme em testemunhos, que cada um aqui possa ser reconhecido como Jesus Cristo na sua casa, no seu trabalho, dando a sua vida, servindo ao próximo com alegria, em favor do próximo, e o teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus nós oramos, amém. Amém, queridos? Então agora nós vamos partir para o momento de ceia. Eu gostaria de convidar a todos a virem pegar os elementos da ceia, para nós celebrarmos a ceia do Senhor. Obrigado. Troca com alguém. Troca o elemento da ceia. A gente não pode esquecer que a ceia não é para nós, a ceia é para o outro, né? Nós cearmos com o outro. Nós somos uma família que serve, nós somos uma família que tem a mente de Cristo, o modo de pensar de Cristo. Vamos fazer uma oração. Senhor Deus, muito obrigado por esse momento. Agora, com os elementos na mão, nós queremos agradecer a oportunidade de estarmos juntos, a oportunidade de trazermos à memória aquilo que o Senhor fez por nós. O Senhor se esvaziou da tua glória e veio morrer aqui em nosso favor. Nós queremos celebrar isso e pedir que o Senhor possa instituir em nossos corações a nova aliança, uma aliança que é escrita no coração, que não é escrita em tábuas de pedra, mas são escritas em nosso coração. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Enquanto eu vou ler o texto da ceia, né, nós vamos celebrando. Verso 23 de Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 11, está escrito: pois recebi do Senhor que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isso é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Vamos cear do corpo de Cristo. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue.
Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Vamos beber do cálice? Porque sempre que comerem desse pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por esse momento de nós lembrarmos do seu sacrifício, de lembrarmos da aliança que o Senhor instituiu através do seu sangue. Que isso possa ser não somente um memorial, uma lembrança do teu sacrifício, mas que isso possa ser uma transformação no nosso modo de vida. Assim como nós aprendemos hoje que o teu modo de pensar é esvaziar-se a si mesmo e abençoar a vida do próximo, possamos levar, Pai, essa mensagem, possamos levar o teu evangelho através desse tipo de atitude, e que o teu nome seja glorificado, o teu reino ele possa ser estabelecido através de cada um aqui. Nós oramos, agradecemos em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Ergam suas mãos para o alto. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco hoje e para sempre. Amém. Amém, amados? Dá um abraço no irmão do seu lado. Tenham um ótimo domingo. Deus abençoe.